Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos amigos, alunos, leitores, patrocinadores e espectadores do blog Médico Animósico e do nosso canal em YouTube. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e aqui estou hoje para abrir os nossos trabalhos do mês de julho de 2019 e também para fazer o primeiro dos nossos programas patrocinados em idioma português. E para tanto eu gostaria de agradecer a grande gama de pessoas ali do estado de Pernambuco, ali de Recife, que vieram realizar terapias e que também se propuseram a realizar o patrocínio e a codireção de conteúdo, propostas e sugestões para que nós possamos seguir realizando conteúdo em idioma português para aqueles que querem ser nossos colaboradores oficiais. E claro, uma vez que nós tivemos essa conexão surpresa, eu decidi eleger o tema Recife, da lama ao caos, para fazermos esse nosso encontro de hoje, justamente para abordarmos um pouco essa psicosfera, essa realidade tão diferente do que é o eixo Rio-São Paulo, que através da programação teleimagética da Rede Globo controla a psique, o modelo mental e sistema de crença das pessoas do Brasil inteiro. Para tanto, eu gostaria de agradecer ao Mercinho, meu primo que eu não vejo há tanto tempo e que mora ali. Gostaria de agradecer a Maria, ao seu filho Ravi. Gostaria de agradecer ao nosso amigo e parceiro, sócio, Guilherme Carlos. Gostaria de agradecer ao Fernando, ao Lorde Tromba, ao Beto GT, a todas as pessoas que tiveram e ainda mantêm contato conosco, admiram o nosso trabalho e colaboram para que as nossas videopalestras em idioma português continuem sendo operadas. Bom, eu vivi em Recife, em Pernambuco, quando eu era adolescente, entre os 14 e os 16 anos de idade, justamente porque era um jovem paulistano que ali vivia, em São Paulo, dentro de uma família bastante problemática, bastante tóxica, como 99% das famílias do Sudeste. E a verdade é que graças a um grande amigo, que também considero primo, que é o Mercinho, eu acabei indo para o Recife, a princípio para passar uma temporada de um mês de férias, e acabei, quando vi, ficando mais de 6 meses. De maneira que acredito que dos 14 aos 16 anos, Recife tenha sido o lugar que mais e melhor me influenciou, muito mais do que a escola, muito mais do que a televisão. Recife, a cultura de praia, o Mangue Beach, o convívio privilegiado que tive com certas pessoas dali, me ensinaram muito mais. E acredito que isso tenha influenciado substancialmente para que eu seja a pessoa que sou hoje. E claro, foi muito interessante receber essa gama de pessoas do Recife, de Pernambuco, para fazer terapias nos últimos meses, porque isso deu um nível de compreensão, tanto para mim como para nossos médicos, a respeito do Nordeste, a respeito dos efeitos nocivos e daninhos que o cristianismo tem na alma e na psique de certas pessoas, principalmente as pessoas que encarnam no Nordeste do Brasil. Então, quer dizer, diferente do eixo Rio-São Paulo, diferente do Sudeste e do Sul do Brasil, que tem esse caráter que nós estamos vendo ser escancarado para todos através da atitude do juiz Moura, etc., o Recife e o Pernambuco possuem outro caráter justamente porque eles tiveram uma colonização holandesa, eles tiveram personagens antissistema ali, como Lampião, eles possuem uma cultura do sertão que, desde uma perspectiva kármica, é muito importante para que tudo de ruim que está sendo feito em outros cantos do mundo possa ser, digamos assim, curado. E por isso que o Nordeste todo sempre viveu, antes do governo Lula,
em estado de seca, em estado de miséria, justamente porque o Nordeste, com a sua cultura cristã, com os seus beatos como Padinho Cisso e etc., na verdade é uma visão superficial do que são as profundidades kármicas referente à pederastia, à pedofilia, entre outras coisas que fazem parte da Europa do século XIII até o XVII, XVIII. E é por isso que o kardecismo nasce na França e se transfere para o Brasil para poder sobreviver, justamente porque ele é um fracasso total em todos os outros lugares do mundo. Então, como eu dizia, de 94 a 96, enquanto o mundo, e até mesmo Recife, o Nordeste, afundava numa cultura sexista do gera samba, do El Chan, do axé music, etc e tal, eu tive essa oportunidade de conhecer o Mangue Beat, conviver com figuras como conhecer o Chico Sainz, Fred 04, Jorge Cabeleira, entre outras pessoas que eram artistas, iam ali na Praia de Piedade, Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, e que criaram uma cena cultural de extremo valor, muito sofisticada, que mesclava o maracatu com música eletrônica, entre outras coisas, que realmente foi um privilégio, que realmente é um diferencial a nível Brasil, que faz com que Recife tenha, e Pernambuco tenha, tanto quanto o pernambucano, um papel preponderante nesse processo de despertar do Brasil, nesse processo de organizar, trazer ordem e progresso para o país, e deixar de ter amor, e deixar de ter compreensão, e deixar de perdoar sem distinção pessoas que praticam crimes, que fazem uso do banditismo para manter uma realidade corrupta como essa que nós estamos vendo ser escancarada para todo o povo do Brasil. Então é muito importante compreender, né, que Recife é assim, todo o Nordeste é como se fosse um país para a pedofilia no que tange aos processos kármicos, tanto do europeu, como do índio, como do negro. E em lugares como o Ceará, por exemplo, que eu também tive a oportunidade de viver e trabalhar, esse tema da pedofilia, ou seja, é normal que você veja uma menina de 12 anos com cara de 25, 27, e no Recife isso já existe uma certa resistência, já não acontece tanto, né? Então eu diria que o Recife está para o Nordeste como a Espanha está para a Europa, justamente para gerar um certo nível de equilíbrio, para que algo de simpatia, algo de pureza possa seguir existindo naquela região tão judiada, tão massacrada por todos esses temas que nós estamos aqui tratando. Então é muito importante que você, pernambucano, tenha consciência disso, que você é um polo gerador de equilíbrio em meio ao caos que o Nordeste representa, graças à sexualidade, prostituição, pedofilia, entre outros temas que estão, digamos assim, muito bem maquiados pelas festas de carnaval e por toda uma cultura folclórica que existe realmente para esconder, para colocar um band-aid nessa realidade que é a pedofilia, que é o passado ancestral do planeta Terra, né? Então, claro, por mais boa que as pessoas de um determinado local sejam, se a psicosfera do local é sexualizada e existe muita violência urbana, existe uma cultura de banditismo e carnaval, que é o que materializa a pederastia e a pedofilia, por melhores que sejam as pessoas, se elas estão sujeitas a esse tipo de psicosfera, se elas estão sujeitas ao que nós da Casa Real Sagrada de Sírios chamamos a rede de desejos criada, justamente porque Recife e Pernambuco é uma grande conglomeração de mulheres extremamente ativas e profundamente insatisfeitas, e homens profundamente brutos e violentos. Então imagine essa combinação, né, de mulheres insatisfeitas e ativas e desejosas, com homens extremamente brutos e insatisfeitos, seja com o sistema, seja com a própria vida. Então isso gera um choque psicosférico, isso gera um choque de egrégoras muito forte, que faz com que a violência urbana, o banditismo, a cultura marginal, a pobreza, a miséria, que é o que está plasmado nas canções do Mangue Beat, feita pelo falecido Chico Sainz, nos mostra.
Então, claro, elegemos fazer este nosso primeiro programa patrocinado em idioma português, falando sobre Recife, justamente considerando, né, da lama ao caos, justamente porque o Lula, que está preso sem provas, é um preso político que é inocente, nasceu em Pernambuco, ele vem de Garanhuns. E em uma das entrevistas ou interrogatórios dele, ele fala justamente que eu nasci em Pernambuco, ali se você não morre de fome até os 5 anos de idade, você não tem mais medo de nada. E é verdade, o pernambucano ele é um cabra macho, ele é um sujeito diferenciado, que busca valores morais relacionados a temas como honra e nobreza, de uma maneira que o sudeste, o paulista e o carioca, como o sulista, já não buscam. Esses eles só buscam dinheiro, fama e reconhecimento, nem que eles não tenham pelo que ser reconhecido, né? Então é muito importante compreender por que o presidente Lula nasce em Pernambuco e por que os inimigos dele nascem, seja em São Paulo, seja em Curitiba, como é o caso do juiz Moro. Justamente porque de trás disso que nós podemos acompanhar na nossa Matrix, existe uma guerra arquetípica. Lembrando que os nossos arquétipos trabalham com animais mágicos de poder. E claro, todos sabemos que Recife é uma cidade que foi feita no mangue. Ela foi projetada, ela enterrou um mangue para que a cidade pudesse nascer. De maneira que as formas de vida que habitam corpos físicos na cidade do Recife, em Pernambuco, do ponto de vista underground, do ponto de vista do underworld, da espiritualidade, são tão poderosas, calangos, caranguejos, como esse arquétipo reptiliano, frio, calculista, hierarquista e religioso, fanático, incongruente, que é o arquétipo reptiliano que está por detrás das atitudes do Bolsonaro, que está por detrás das atitudes do juiz Moro. Também estamos aqui trabalhando com arquétipos que são licântropos ou lobos contra magos negros e bruxas, e é justamente por isso que nós vemos personagens enigmáticos, como a esposa do Cunha, Cláudia Cruz, que não foi presa e tem milhões em nome dela na Suíça, como a esposa do juiz Moro, que vez ou outra faz algumas declarações estapafúrdias, no sentido de deixar claro quem tem poder nessa história toda, o quanto a verdade não importa. Justamente porque lugares como Curitiba, lugares como Rio, lugares como São Paulo, são o império dessa corte satânica, que é as profundezas da realidade, disso que nós vemos como um juiz, disso que nós vemos como políticos e etc e tal, né? Então é muito importante compreender a guerra arquetípica que está por detrás de todos os eventos matrixianos que estão sendo e foram gerados no Brasil. Justamente por quê? Porque o Brasil é o último bastião da pobreza, é o último bastião do cristianismo, é o último bastião da burrice. E por isso fizeram todo esse esquema para que esse grande culto satânico que está por detrás desses personagens possa ser derrubado. E por isso nós temos a prisão do João de Deus, nós temos o João de Deus semanas antes de ser preso dando declarações a respeito do juiz Moro, dizendo que ele estava ungido e guiado por Deus, justamente porque nós não tínhamos as denúncias do Glenn Greenwald, que estão trazendo à tona todo o caráter corrupto, todo o caráter criminoso desses heróis da classe média, paulistana e sulista, que tentaram se dar bem prendendo um pernambucano, cabra macho da porra, que ninguém consegue provar nenhum crime contra ele. E ele, como a água, que se adapta ao copo quando está no copo, que se adapta ao rio quando está no rio, que se adapta ao mar quando está no mar, que se adapta à chuva quando está no céu, pôde sobreviver a toda essa situação que a maioria das pessoas não aguentaria e se suicidaria, justamente para que o Brasil pudesse dar esse passo a um nível de cidadania, a um nível de respeito
ao homem comum e ao trabalhador, que não possa ser, digamos assim, burlado e destruído por um magistrado, por um mauricino, por uma pessoa ignorante e inculta, caipira, que fala conge e Massachusetts. Então tudo isso foi organizado e preparado justamente para que o Brasil desperte, justamente para que o Sul e o Sudeste abaixem o seu topete. Por quê? Porque a revolução virá do Nordeste, da mesma maneira que o Lula veio de Pernambuco. E será através da atitude dessas pessoas que estão em Pernambuco, que estão na Bahia, que estão no Ceará e que estão profunda e karmicamente comprometidos com o medo, com a culpa, com a religião, com o cristianismo, com a pedofilia, com o segredo, em ocultar tudo isso, justamente para que figuras velhas e caquéticas, através do cristianismo, possam brilhar e ser ídolos, entende? Então todas as pessoas que encarnam nessa região precisam fazer um trabalho de libertação, precisam fazer um trabalho de limpeza, justamente porque elas têm uma revolução para materializar. E essa revolução se dará justamente através do boicote ou semi-boicote, dependendo do nível de comprometimento, com essas festas de carnaval que duram 3, 4 meses e que servem de maquiagem para que toda uma energia telúrica, para que toda uma energia de abuso, para que toda uma energia de sexualidade sem amor, para que toda uma energia de luxúria seja movida comprometendo karmicamente as pessoas de uma maneira que elas venham a se arrepender depois, justamente porque todas essas energias densas e negativas, de medo, de arrependimento, de sexo sem amor, entre outros tipos de realidade ressaca, servem de alimento para seres que são arquetipicamente isso que nós estávamos falando, seres animalizados, psiquicamente animalizados. Então abandonar os ídolos, boicotar as festas de carnaval, resgatar a cultura indígena e a dignidade dos descendentes de negros, escravos africanos, será a maneira que o Nordeste terá de cobrar as indenizações pertinentes pela seca e por toda a pobreza criada pelo Sul e pelo Sudeste. Justamente porque a riqueza do Sul e do Sudeste é a miséria e a pobreza, seja do Nordeste, ou seja dos índios que foram abatidos no Sul e Sudeste, para que esse tipo de gente cafona e asquerosa, seja o Ratinho, seja o Juiz Moro, pudessem estar ali servindo de heróis matrixianos para as pessoas, quando em verdade, se você investiga, quando em verdade, se você pesquisa, você vai descobrir que são seres horríveis, terroríficos, que estão em vias de perder toda essa majestade que pessoas ignorantes através da Rede Globo deram a elas. Então, se você está aí no Recife, se você está aí em Pernambuco, eu gostaria de convidar você para trabalhar com a nossa Casa Real Sagrada e também para receber a nossa medicina Nemosia Quântica, justamente para curar todos os medos, todas as dúvidas, todos os equívocos, todas as impressões e ilusões energéticas, criada por essa psicosfera densa que mescla o banditismo com o desejo sexual, entre outras frequências energéticas, que faz com que as pessoas ali se enfermem com muito mais facilidade, se deprimam com muito mais facilidade. Então, a partir de hoje, para os próximos 2 meses, as nossas empresas Aura e Tratamentos Medicinais Naturais, vamos estar promovendo contato com as pessoas do Recife, ofertas terapêuticas para aqueles que precisam aprender a relaxar, expandir a consciência, ter mais inteligência. E vamos convidar a todos também para conhecer e trabalhar com a nossa nova empresa, Nomad, que é o núcleo de operações de marketing digital da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha e do Grupo de Sábios, para promover a geração de receitas
do nosso canal em YouTube e no blog Médico Animósico. Portanto, se você está aí no Recife, está aí em Pernambuco e tem interesse em trabalhar conosco e tem interesse em realizar terapias conosco, saiba que nós já temos pessoas para orientar você, para que você possa estar trabalhando, gerando renda extra para você e para sua família, e também popularizando, divulgando a anemosia quântica, a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, o grupo de sábios e esse corpo físico que vos fala, nascido no Brasil, que atende pelo nome de Rui Mendes. Eu gostaria muito de agradecer a todos que têm nos ajudado, que têm feito terapias, que têm se oferecido para realizar o patrocínio das nossas palestras em português, justamente porque será daí, do Recife, daí do Nordeste, assim como Lula, que a liberdade do Brasil, que a justiça no Brasil será feita justamente porque, como nós podemos ver, o Rio de Janeiro é governado por milícias já há muito tempo. São Paulo é uma máfia satânica tecnocrática controlada por evangélicos. E por isso o Nordeste é tão grande, tem tantas pessoas. Ainda que em um estado de tristeza, ainda que em um estado de depressão, ainda que em um estado de trauma, crentes e carentes, crentes sobre as próprias pobrezas e limitações. Mas para isso nós estamos aqui, para dar oportunidade para que você possa sanar os seus traumas financeiros, trabalhar com a gente, gerar receita para você mesmo e para nossas empresas e para nossa causa, de maneira a criar seres humanos menos tristes, mais saudáveis e mais felizes, que sejam capazes de amar, confiar e perdoar, de maneira a serem co-criadores de uma nova e melhor realidade, exatamente como Lula fez durante os 12 anos de governo do PT no Brasil. Gostaria de agradecer a todos de verdade. Gostaria de recomendar às pessoas que estão me assistindo agora que façam como os nossos amigos no Recife, façam como os nossos amigos em Pernambuco. Realizem uma doação no valor de R$500 para o nosso blog e enviem propostas de conteúdos que vocês queiram ter no idioma português para que nós continuemos gerando conteúdo para o Brasil e para Portugal. Muito obrigado a todos por mais esse encontro. Até a próxima e muito obrigado. Namastê.